pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui estamos diretamente dos estúdios do meu quarto hoje. Não pude ir pro quarto do computador. Vocês estão me enxergando bem? Tem boa luz? Deem seus joinhas aí. Estamos aqui live do Instagram para mais uma live, meio que entrevista com uma super violinista, uma super professora, uma pessoa assim de um carisma gigante por onde ela passa, os alunos, os colegas a tratam assim, com um super respeito. E estamos aqui então com Bettina Stegman. Ela deve entrar daqui a pouquinho. Bettina, se estiveres por aí, faça uma requisição para entrar na live. Senão eu busco ela aqui, dá um tchauzinho que eu te busco. Então, vocês estão acompanhando todas as lives, estão curtindo. Eu não sei se eu estou aprendendo mais com as lives, ou vocês estão aprendendo mais. Ai, a Bettina tá aí. Eu vou chamar a Bettina para live então. Mas está sendo assim muito fazer essas lives para mim, pelo menos. Não sei para vocês. Tá legal? Vou ver se a Bettina. Aí o pessoal tá falando Bettina maravilhosa, isso mesmo. Vamos lá. Ei! Tudo bem, Tudo Bettina? bom? Tudo jóia, e você? Eu tô indo. Tô aqui nessa quarentena, né? Olha, você tá de parabéns, porque eu acho que você mudou a nossa quarentena. Porque a gente, todo dia, a gente tem um compromisso de verdade. E é Até parece. sensacional, O único sensacional. compromisso. Ai, ai. Dormir e assistir a live do Instagram. Mas eu queria te agradecer muito tu receberes e aceitares esse convite. Imagina, E assim, tipo, imagina. não só eu pensei em te trazer, como muita gente, assim, quando comecei a fazer as lives, o pessoal assim, convida a Bettina, convida a Bettina. Então, por Eita, fé. apelo, clamor popular, a Bettina Stegman está aqui com a gente. Ai, não, agora não. Pelo menos agora já quebrei o gelo. Eu tava nervosíssima aqui, Não, tá? isso aqui é assim, é bate-papo. Tá A gente vai legal. bater papo, eu tenho certeza, porque eu já sentei muitas vezes em café, tomando café contigo e ouvindo história. Então, assim, é para tu contar a história. Isso aqui é para tu contar a história. Não tem nem release. O pessoal me pergunta se professor, o senhor está fazendo algum release, assim, alguma. Não, eu estou conversando com as pessoas. O que sair, saiu. Então, assim, tu tens uma vasta experiência com música de câmara. Tu és, para quem não sabe, para quem está entrando aqui meio novato, a Bettina Stegman é violinista do o Quarteto de Cordas da cidade de São Paulo. Falei certo? Isso, isso. Isso. Mas assim, também tem outras credenciais. Bettina, fala um pouquinho assim tu não nasceste no Brasil, que eu sei que tu não nasceste no Brasil. Tu nasceste aonde? É, Começa eu por aí. nasci na Argentina. Começa por aí, né? Eu nasci na Argentina, mas eu vim para o Brasil com 3 anos. Então, Nossa. eu tenho passaporte brasileiro. Sou brasileira, Carmela. Mas tu Sim, tem familiares na Argentina até hoje, sim, mesmo. tem um monte de família lá, um monte de primos, priminhos, tios, que, aliás, acho que estão assistindo, sei lá, vamos Ah, que ver. legal. Fala um alô pros tios aí, estão me sentindo muito É, puxa aqui. olha, Cecília. Que legal. E aí tu vieste para o Brasil com 3 anos, então tu é praticamente brasileira, porém nasceu É, em Buenos Aires, deve ter sido. em Buenos Aires, nasci em Buenos Aires e vim para cá, né? De uma família toda de músicos, né? Ou seja, minha avó tocava muito piano, Hum, era pianista profissional, ela acompanhava, só. minha avó argentina, né? A Linda Rautenstrau. Uhum. E ela E ela foi assim que ajudou a Marta Argerich, Daria Barenboim, ela ajudou um monte de gente. Ela assim, a casa dela era um sarau musical, Olha, isso é muito, muito né, legal. muito legal. Ela chegou a tocar com alunos do Joseph Joachim, lá em Viena.
Olha só, que É história impressionante, bacana. né? Não Acho que vou sabia. tirar o óculos. Eu não posso, porque senão eu não sei nem com quem, não sei nem se é um celular na minha frente. Eu vou ter que colocar o Não, óculos. mas você vai ter o som, assim. Mas e aí, tu chegaste a conviver com a tua avó na Muito, Argentina? muito pouco, assim. É, mas eu tive um pouco de contato com ela. Por exemplo, eu me lembro muito bem tocando uma sonata de Brahms. Imagina, eu tinha Nossa, 17 anos e ela 78. Mas para tocar Brahms sempre se fala, não, você tem que ser velho. O que é ser velho, né? E ser velho é você curtir todas as notas, né? Então eu me lembro dessa sonata de Brahms, como era difícil para mim, porque eu tinha 17 anos, eu queria voar, né? Não queria ficar curtindo, né? Eu queria, nossa, queria mandar ver, né? E era bizarro. muito difícil, porque a dimensão numa música de Brahms é outra, né? É muito, É. enfim. Essa foi uma das grandes experiências que eu tive com ela e que foi, me Eu tenho, marcou eu muito. tenho uma espécie de uma mentora pianista que ainda é viva, a Ah, Dirce Kniznik, não sei se já ouviste falar dela. A Dirce, nossa! Eu sou louca com ela. eu também. Então, quando eu vou a Porto Alegre, ela toca uma coisinha de nada, assim, para mim, É eu fico é inacreditável, é exatamente inacreditável. isso. É cada nota tem um significado. É uma coisa assim de lacerar o coração, é um negócio incrível. Nossa, e essa Dirce você tem que botar aqui para tocar, Carmelo. É verdade. Nossa, a pessoa fazer uma É, lives com a Disque, ela não sei se ela tem é, Instagram. Eu vou falar com o Cordela que é super amigo tá, o dela. Cordela que me mostrou. Cordela que nos mostrou a Dirce. Não, mas eu adoro essas influências, assim. Mas conta mais um pouquinho. Aí tu chegaste a ter alguma aula de violino na Argentina ou a tua educação foi mais Brasil e depois Europa? Olha, a minha educação foi assim, a minha tia, ela já tocava viola, a minha tia, a irmã da minha mãe, tocava viola aqui no Teatro Municipal. Uhum. E ela era uma professora de iniciação musical. Então, com 5 anos, ela deu aulas de iniciação musical para mim e para minhas amiguinhas aí. A gente fazia de tudo, leitura, a quatro, três vozes, Kodai. Ela era húngara, né? A minha mãe era húngara e Uhum. ela também. E A tua então mãe tinha essa. era húngara, húngara mesmo. É, Olha só, que incrível. ela era húngara e aí fugiu, né? Enfim, família dela toda é, família judaica, né? Então a Verdade. família dela quase toda desapareceu, né? Durante a guerra, Sim, mas sobrou ela e aí eles vieram, quando vieram, foram primeiro para a Argentina e depois para o Brasil. sim. E aí essa minha tia tocava na Sinfônica Municipal. Minha mãe também chegou a tocar na Sinfônica Municipal. Olha só. Ela aprendeu flauta com 30 anos, com 33 estava na Sinfônica. Caramba, que Aí vão história, falar, tocar flauta, né? que incrível, que incrível. É, Nossa, deve ter escutado tantas histórias também, assim, da guerra, de tudo isso, né, da migração. é. Nossa, Ah, muitas histórias, é. isso aí Minha, minha, isso aí acho que não é para tomar com um cafezinho, isso aí é para tomar de noite, para conversar. nossa, com muito vinho, com muito, sei lá. É, pois é um outro tipo de Não. conversa, mas eu tenho fascínio por conversar sobre essas coisas. Mas enfim, e aí tu estudaste assim em São Paulo violino com alguém especificamente? Sim, estudei em São Paulo com a Lola Benda. Não sei se você conhece Lola Benda, da tradicional família Benda, grandes músicos que vieram da Tem Tchecoslováquia. alguma coisa a ver com Sebastião Benda? Tudo a ver. É irmã do Sebastião Benda. Olha que E legal. ela tinha o que hoje é a Elisa Fukuda, naquela época era a Lola Benda. Ela tinha esse celeiro assim de violinistas. Eu sempre quis tocar cello, na verdade. Nossa, que legal. Mas aí minha mãe falou: "Não, mas tem essa professora de violino, o pessoal fala que é muito boa". Ah, então eu vou tocar violino. Aí peguei o violino mais para brincar, assim, não, tinha que tocar direito, né? Mas
Sim. Não era muito fã de estudar, tal, mas brincava, né? Tu nunca foste de estudar muito, Betina? Fala pra nós agora. A verdade é a câmera da verdade. Agora, você acha que eu vou falar isso assim, online? Não, eu, sinceramente, eu acho que o violino era muito mais uma brincadeira, né? Tipo, sei lá, gostava de zoar, sei lá. E Tu pegava a mas partitura não pra ler e tinha saía tocando com piano, uma coisa assim. nem isso, é de ouvido mesmo, sei lá, Pegar eu não tinha muita, e ficar assim? Ou pegar sonata mesmo? sim. Não, Pegar... brincar mesmo, tipo assim, oi, Carmelo, oi, Carmelo, tudo bem? Eu Ah, bem, você, entendeu? Qualquer coisa, né? Era só zoar com os meus vizinhos, com as minhas, né? mas calma aí, então tu já tomava o violino como uma linguagem mesmo. Isso aí é uma É, linguagem. é, Isso é fantástico. Porque a gente já e começa com uma mentalidade hoje em dia de tudo muito técnico, né? De põe muito. aqui, cheira aqui, encosta ali, vai aqui, mexe aqui, e aí perde essa noção do instrumento como voz, né? É, é. Isso é muito importante Falar, para quem está assistindo. Anota, tá anotando no é. caderninho? Anota. Brincar com o Tocar, instrumento. tocar como se fala, né? Eu acho que tem um pouco, né? Assim, eu acho que tem que ter essa conexão, né? Sobre o que você imagina e o que sai, né? Eu acho que isso pode ser tão diferente, né? A tua imaginação e o que realmente sai pode ser um mundo de Pode, e às vezes diferença. eu acho até que o ajuste da pedagogia moderna é fazer com que o que saia seja de uma determinada maneira. Mas se fala muito pouco disso que tu está falando, que é a conexão entre o que tu está fazendo e a tua imaginação musical. Então, acho que isso que tu está falando é fundamental. Muito bem. Eu, por exemplo, hoje em dia, para os meus alunos, eu passo frases e eles têm que trazer isso em música, né? Então, sei lá, uma frase do Villa-Lobos, aí eu, semana passada eu dei 5 frases para eles, né? E eles tinham que tocar de um jeito que eu entendesse o texto. Mas eu não inventei isso, o Corelli fazia isso, né? Sabia que o Cordella que contou isso, que o Corelli tinha uma orquestra de câmara e o teste para entrar nessa orquestra era atrás de biombo. Os alunos recebiam um texto que eles tinham que decodificar no arco. Ou seja, se eu quero falar oi, Carmelo, oi, quer dizer, eu te chamo de Carmelo, né? Então, se eu fizer oi, Carmelo, obviamente que eu vou fazer o Carmelo para baixo, né? Mas Hum. se eu te chamar, Como tu me te chamar chamas? como te chamo, ou seja, é, oi, Carmelo, entendeu? Já vou fazer outra arcada. Seria como oi, Betinho. Gente, oi, Betinha, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo Como é que jóia! você tá? E aí? Eu vou super bem. Nossa, quem entrou na live agora deve estar Não achando. tá entendendo nada. Ai, ai. Mas Mas então, mas assim, quando que foi que deu o clique pra ti, Betina? De assim, tá, é, isso aqui é brincadeira, é brincadeira. Agora, opa, tem que vestir a casaca, ou sei lá, o vestido e tem que tocar. Quando que foi é. isso pra ti? Ó, isso veio com a maturidade e, infelizmente, com aquele quando a gente tem que crescer, né? Infelizmente, quando a gente tem que crescer. Quando a gente deixa de ser criança e tem que tomar umas decisões, atitudes, né? Então, aos 17 anos, né, acabei a escola, fiz uma baita viagem pelo Brasil, que foi incrível também, assim, de ônibus e de carona. Subi até Belém, eu e uma amiga, e a gente desceu Caramba. todo só de carona, só sabe, assim, livre, solto no mundo. Tu E realmente, esse, tu realmente fez o dedinho assim na estrada?
Sim. Essa é... Tempos, né? Outros tempos. Mas aí um contato com o Brasil muito incrível, né? O que que é Belém, o que que é o Norte, o Nordeste, o que que é Brasília, né? Então, isso foi incrível para mim, assim. Enfim, conhecer o Brasil. Então, eu acho que eu sou muito apaixonada por Brasil, Que legal. pelo Brasil, enfim. E essa coisa da linguagem que a gente está falando é muito importante, porque a gente não pode apenas. Claro que eu fui, e agora estou pulando muito, né? Mas com 17 anos, enfim, eu fiz essa viagem, e aí, pronto, o que que eu vou decidir? O que que eu vou fazer? Gostava bastante de arquitetura, Hum, né? Arquitetura era um negócio de desenho, imaginar. Arquitetos têm uma imaginação incrível, né? Eles entram numa casa e já imagina aquilo de outro jeito. Uma casa de 3 quartos fica uma casa de 1 quarto, com uma vista, com um balcão, e você mora no kitnet, né? Ou seja, a fantasia faz você apenas tornar tudo possível. É incrível, é muito sonho, né? sim. Só que aí eu não conseguia meio que ficar sem o violino, né? Eu precisava ir. Nessa época eu estudei com o Leninger, Eric Leninger, lá no Rio. E ele Uhum. passava muito exercício, assim, então tinha que estudar. Putz, pela primeira vez que estudei, aos 17 anos, ó, não fala para meus alunos, né? Mas Ninguém tá aí, vendo, ninguém tá escutando isso. não, é só dar. É. E Então, aí eu comecei a estudar. tá, mas aí, tá, tu começou a estudar. Aí tu provavelmente começou, fala a verdade, porque isso acho que acontece com todo mundo. Tem um período que a gente odeia violino. Tem um período que é tudo árido, seco, tudo é técnico, porque a gente começa a pensar e repensar tudo que a gente tem que fazer. Quando que foi essa época para ti, mais ou menos? Eu sei, a minha foi depois do meu mestrado. Eu não queria nem ver violino. Eu fiquei assim, chega de violino. Tá, para mim, eu acho que foi essa época aí que eu resolvi fazer mesmo. Pra valer. Porque eu nunca, porque eu nunca tinha estudado seriamente, assim, tipo, de manhã, eu estudava umas 6, 7 horas por dia, assim, era uma fase. Até aí eu só meio que me enganava o professor, chegava assim, eu tinha boa leitura, e como eu tinha essa coisa de brincar, Uhum. então um dia antes da aula eu olhava, chegava para a Lola Benda e ela sabia, quem não sabe, a gente sabe tudo, A né? gente sabe. A gente conhece, então, mas eu meio que me virava, só que isso depois de um tempo já não cola mais, né? Aí você tem que trazer resultado, né? É, se tu quer realmente progredir na coisa e aprender os segredos da coisa, tem que começar a pensar. Isso aqui tem que entrar em ação em algum momento, né? Não, É, não só a parte de imaginação, que para mim é mais aqui, assim, é aquela não, coisa cerebral mesmo de é feito assim, dessa maneira e pronto, né? Então, acho que todo mundo chega a esse momento. É difícil passar por isso, porque a gente pensa assim, tipo, nossa, mas eu gostava tanto do instrumento e agora não gosto mais. E acho que todo mundo passa por isso, né? claro, mas porque é a questão de dominar o instrumento, né? É que o que é difícil, o que dá trabalho é você tirar o instrumento do caminho, né? Então, como diz o Heifetz, né? Eu tenho que dominar o instrumento, ou seja, eu tenho que conhecer o violino inteiro para depois esquecer que ele existe, porque depois eu quero fazer música. Não, e isso é uma concepção errônea que as pessoas têm do Heifetz, porque o Heifetz era uma pessoa muito severa com ele mesmo e com quem estava ao redor dele, né? Então, e ele tinha uma ênfase assim em estudar técnica, porém, você vai ler biografia sobre ele, a maior importância que ele dava era a música e como que tu fazia a música ficar interessante. Não era o aspecto técnico de ficar Não era, 2, 3 horas fazendo técnica, não. Ele não fazia o era. A aquecimento técnica, dele, fazia as coisinhas dele lá, que ele fazia todo dia, ele era muito disciplinado, mas assim, a pessoa não fica na academia 3 horas para poder, sei lá, correr uma maratona nas Olimpíadas. Não, a pessoa precisa fazer aquilo um pouquinho, mas correr a maratona, isso que é o mais importante. Então, às vezes a gente se perde nisso, né? Eu tenho uma personalidade um pouco mais assim de querer
estudar 2, 3 horas de técnica, eu fiz muito isso, muito isso. Mas chega um momento que dá uma paralisação, que tu, tipo, opa, o que eu tô E, fazendo? tu, e você se torna dependente de ficar mexendo nessas 2 horas de técnica. Ah, se eu não fizer terças, nossa, eu não conseguia tocar. Eu ficava completamente Exatamente. dependente. Se não fizer terça, se não fizer, enfim, né? A gente não tá falando nada de música de câmara, mas eu tô adorando o Não. papo. Então, o pessoal tá gostando aqui, o pessoal tá fazendo coraçãozinho, então tá tudo certo. Oh, Mas, menina, agora eu quero te colocar no avião e te mandar para a Europa. Onde é que tu tá bom. estudaste na Europa? Quais foram as maiores influências musicais para ti? Olha, eu fui, bom, primeiro, depois do Rio de Janeiro, né? Pegava lá o ônibus, ia para o Rio de Janeiro, ter aula com o Leniger. Aí eu ganhei a bolsa do DAD e fui para a Alemanha, para Köln, para Colônia, Uhum. para estudar com o Igor Ozzi e com o Quarteto Amadeus. Na Uau, que época era o legal. Quarteto Amadeus. Uhum. Então, E aí tu e tivesse aula de depois, música de câmara com o Quarteto sim, Amadeus? Uau. sim, sim. Fiz tudo, fiz quarteto, trio, duo, o Quarteto Amadeus dava aula uma vez por mês, durante uma semana. E aí a gente se inscrevia com um grupo que tinha, né? Se não tinha, tivesse quarteto, mas eu fiz muito quarteto também. Então Uhum. era uma influência incrível conviver com eles. Eu já conhecia eles de antes, mas o que eu aprendi, aí eu estava pensando hoje, né? Puxa, o que eu vou falar lá com o Carmen, né? E, Anotando, fazendo listinha. é, e aí tem uma, na verdade, tem assim, assim, eram 4 salas. Né? O Brian tinha a sua sala, o Nitzel, o segundo violino, o Shidloff e o Lovett. Cada um tinha a sua sala. Uhum. E a sala que mais lotava, quando saía a lista, era do Shidloff, desculpa, do Nitzel, do segundo violino. Ele Uhum. dava as aulas mais incríveis. Ele era a cabeça do quarteto. Então, isso sempre tem num quarteto, alguém que consegue enxergar melhor o quadro geral. Como um compositor, quando vai compor, ele vê a obra, ele imagina a obra toda e não só uma parte, né? Uhum. Então, esse conceito de ensemble, a palavra única que ele falava sempre, ensemble, que em Canção. francês significa junto ou conjunto, né? Então, ou seja, você estar junto é mais importante do que qualquer coisa, né? Bravo, E que legal. E aí, então assim, como é que tu vês um, essa questão da, porque assim, a gente fala muito da democratização do, do ensaio, da liderança do grupo. Não precisa ser quarteto, como tu falaste. Eu tô falando de trio, pode ser duo, pode ser quinteto, pode ser qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, está dizendo que existe uma liderança em geral de uma pessoa que tem uma visão a mais. Como é que tu vê isso assim numa relação de ensaio, por exemplo? Já vamos cair no ensaio de quarteto, no quarteto, tá? Não precisa ser o teu quarteto, mas assim, um quarteto. É, como é que tu vê isso? Tu acha que todo mundo tem que dar sua opinião antes de bater o martelo? Ou a pessoa, como é que é assim, na tua cabeça? Como é que tu vê isso idealmente? tá. É, assim, eu vejo quarteto de cordas uma coisa específica porque é uma unidade, tá? Então, o quarteto de cordas eu acho que dá muito mais trabalho do que um trio com piano, qualquer música de câmara com piano. Você tem o piano que vai ter essa unidade, é mais fácil a gente se juntar, né? Sim. Agora, o difícil no quarteto de cordas é você justamente criar essa unidade, como se a gente fosse um pianista, tá certo? Ou seja, o pianista ele senta no piano, ele toca 4 partes, né? Sim. E ele tem uma cabeça, mas ele sabe o que ele tem que fazer com as vozes para eu lá na frente chegar num adágio, lá na frente chegar num presto, né? Agora, no quarteto de cordas, o difícil é que você tem 4 cabeças.
Então, Sim, para que serve o ensaio? O ensaio serve para aprender parte do outro. perfeito. É isso, para isso que serve o ensaio. Não é, mas isso demora muito tempo para você conseguir, porque você se prepara e você quer chegar no ensaio tocando. Uhum, O grande músico não é o que toca. O grande músico é aquele que ouve. uhum, Por quê? A tua parte, você vai fazer uma parte para eu. A hora que eu encaixar naquilo que você está tocando, vai ficar mais bonito, porque eu estou encaixando com você. Eu não estou separando o meu som. uhum. Perfeito, perfeito. Mas assim, não há momentos, por exemplo, num ensaio, em que pode haver a discussão, não, isso aqui é tão importante quanto aquilo ali. Como é que é a questão que se lida com egos? Porque somos humanos. Tem aquela Nossa, história do Quarteto Amadeus também, que eles eram brigados, não sei o quê. Isso aí é é verdade. nada. Não, isso é mito. Eu conhecia eles, eram super amigos. Então Eles tá, eram super amigos. Mas desmistificou aquela. tem. Não, mas essa questão do ego, você tocou no ponto crucial. O que acontece? A gente se prepara e é uma coisa do o grito primitivo. Por que, que a gente toca? A gente quer ser ouvido, né? A gente quer se expressar. A primeira coisa que a gente faz quando nasce é aquele grito, ou seja, a gente quer ser ouvido. Isso é humano, como você falou, né? Então, mas quando você está com mais gente no quarteto, por exemplo, você tem que botar a tua expressão em prol do grupo. Então, a questão, a música, então a gente sempre brinca que o quarteto tem um quinto elemento, que é o quarteto, que não é nem eu, nem você, nem viola, cello, Grupo, é o grupo. é o grupo, é uma entidade, é um quinto elemento, Mas tu não achas entendeu? também que pode haver para um grupo de que está assim estudando ainda, tá? Tá, um estudantes. Não pode haver também o outro oposto da pessoa tentar se apagar para que os outros apareçam. Então, eu acho importante também a pessoa. É uma questão de dosagem, né? De saber aonde e quando e o quanto que tu afirma, não, isso aqui é importante. E quando que tu deixa os outros aparecerem. Como Mas é a que. questão entendi, mas a resposta é a música. Então você, por exemplo, não sei se você conhece o John Elliott Gardner, Sim. um baita músico. O que que ele faz? Ele tem a partitura toda na cabeça e ele equilibra os volumes. Então você tem uma função de baixo, você tem o acompanhamento, você tem a melodia, você tem a harmonia. Então a resposta tem que ser sempre musical e não pessoal. Então eu preciso poder falar para você, Carmen, isso está forte demais. Uhum. Tá, isso tá. Tarará, tarará. Sempre tem alguém que vai ter a partitura um pouco melhor na cabeça, que já ouviu tudo. Agora, o que eu sempre falo, mesmo para os alunos, primeiro faz, depois discute. Ah, tá. Quer fazer isso aqui mais longo? Bora lá, vamos fazer. Primeiro faz e depois Já não, discute. não chegar num ensaio já com várias ideias e várias já querendo ensaiar antes de tocar, né? Existe uma tendência que eu não compartilho e não gosto nos É, Estados Unidos, em geral, assim, que eu já de ter estudado aqui, ter visto em festivais e coisa, de querer discutir já tudo. Já assim, no primeiro ensaio, tocou uma vez e já sai discutindo que vai ser assim, vai ser assado. E eu sempre tive dificuldade com isso, porque eu acho que eu quero escutar as personalidades quando chegam num ensaio. Eu quero escutar o que a pessoa está trazendo para a mesa, primeiro. E como é que está saindo aquilo. E aí depois ir canalizando, indo para algum lugar. Porque se a gente começa já a analisar, porque a gravação tal, porque eu é. acho que não sei do que tem que ser assim, porque a função da dominante. Nossa, eu acho isso tão antimusical, na verdade. Claro, você está falando antes de tocar.
Então, muitas vezes, eu acho muito mais produtivo você ler junto com todo mundo. Uhum. Porque aí não tem essa coisa, a convicção. Eu, quando voltei de Israel, porque depois da Alemanha eu fui para Israel para estudar com Raimtal. Depois eu falo disso. Tá. Mas, então, quando eu voltei, eu tinha uma convicção tão grande, porque eu tinha estudado com o Quarteto Amadeus. Então, o que eu queria fazer era imitar o Quarteto Amadeus, que não ia funcionar nunca, porque as pessoas são diferentes, o tempo é diferente, a gente muda, a música muda, você vê que o nosso gosto muda. Então, eu acho que e nunca vai ser uma cópia, nunca vai ser uma coisa autêntica. Tu não acha, às vezes, Betina, e eu fico pensando muito isso, que às vezes o que a gente aprende com os nossos professores é mais um processo de como pensar e ajustar a música que a gente quer fazer do que o produto final. Com certeza. Porque eu vejo, às vezes, gente chegando, assim, voltando da Europa, voltando dos Estados Unidos, estudei com o fulano, porque eu sou o discípulo direto que tem a luz divina que chega e vou passar para você na minha mão, coma na minha mão. É, Não existe, na minha concepção, isso não existe. não existe. Não existe. Você pode até gostar gostar de uma gravação pra caramba, mas você tem que se Tocando, voltar. tocando com o teu instrumento, na acústica que tu tens, com os instrumentistas que tu tem, com os músicos que tu tem ao teu redor. E existe um processo, se a gente quer fazer assim uma coisa funcionar bem, existe um processo de ensaio, de pensar a música, de repente de um estilo que a gente pode chegar a um denominador comum, mas fazer exatamente a gravação, como o meu professor mandou que tem que ser, nossa, eu acho isso tão sem graça. Não, por isso que tem que ouvir umas 10 gravações. Então ele chega assim e fala: o fulano faz assim. Aí você fala: então vai ouvir mais 10 gravações. Entendeu? Porque É isso aí. aí, e aí você acha a tua 11ª opção, que não é É, nenhuma das 10. que não é nenhuma das 10. É uma coisa assim que é o que tu consegue fazer, primeiro, fisicamente, intelectualmente, musicalmente. É um outro produto. Mas o É um, processo de que assim, tem que prestar atenção nisso, tem que no final realmente estar tudo junto, tem que estar afinado. Bom, esse é um processo que é comum a tudo, né? Todos. Eu acho ah, que é, isso que aí é isso aí. é o básico, né? É dominar um instrumento. E quando tu viesse para o Brasil depois da Europa e depois fosse para Israel, ou tu fizesse uma ponte de... Não, eu fui direto. Eu Ah, fui tá. direto, não aguentava mais. Na Alemanha era muita academia, era tudo certo, as regras, tem a hora para fazer isso. O trem passava às 9, eu sempre fui muito atrasada, né? Meus alunos estão vendo que eu tô começando, mas aí eu chego atrasada, mas eu fico mais tempo também. Exatamente. Mas eu sempre tive esse problema assim com o horário. Imagina, na Alemanha, 9h17 é 9h17. É, Não tem conversa. é Então, 9h18, 9h17. não, 9h18 o trem já está andando. É. E muitas vezes eu pulava em cima do trem porque eu não acreditava nesse negócio de horário, né? E por outro lado, a vida para mim era, não consigo, não conseguia, me sentia muito. Eu falava para o táxi, né? Por exemplo, eu tinha que fazer uma. Eu tocava lá numa orquestra e, obviamente, eu estava atrasada. E aí eu perdi o trem, aí entrava, eu falei, eu preciso chegar nesse lugar, como é que eu faço? E era longe. E aí eu entrei num táxi e falei, siga aquele trem, entendeu? Uma coisa assim E depois eu comprei a bicicleta para não pegar horário, mas também não, enfim. Mas por que eu estou falando isso? Então, tudo isso me amarrou muito. Aí eu tinha vontade de ir embora da Alemanha. O dia que eu me formei, no outro dia eu já estava indo para Israel. Claro que tem a história da família, que eu queria muito ir para Israel, né? Claro, E, claro. obviamente, eu conheci Haimtal, que o Haimtal fazia assim no ombro e a pessoa sai tocando. Haimtal não sei, é um É milagre, um eu não gênio, sei o que é. é um gênio, né? Um gênio da Gênio, pedagogia. gênio. Tu E tiveste tem. aula de, Ai, desculpa. tu tiveste aula de música de câmara com ele ou mais violino mesmo? Ah, também, muita música de câmera.
Violino também, negócio de 4 oitavas, tem que dominar o violino todo, né? Porque ele também é dessa teoria que você, ou seja, escalas 4 oitavas, tudo 4 oitavas. Você tem que conhecer o violino todo, porque você vai usar regiões assim, no quarteto tem regiões agudíssimas, né? Por exemplo, quarteto de Shostakovich, número 5 tem uma passagem que assim, a viola toca nessa região aqui, ó, Fá, por aqui, tá? Uma oitava acima, o segundo violino. E o primeiro violino tem que fingir que tá confortável aqui, entendeu? E tem que fazer cara de lindo e tocar lindamente aqui nessa região do morcego, entendeu? Então, para isso, você tem que tocar escalas 4 oitavas. Então, o Haydn insistia muito nisso. E ele tem um ouvido que Deus me livre. E muita música de câmara também. Eu me lembro Claro. de uma aula de música de câmara, por exemplo, falando de afinação, né? Eu não sei se tu conhece o Roy Chiloa. Não. É um baita violinista poeta. Tocando sonata de Fauré, e estava desafinado. O Haydn falou, mas por que você está tocando desafinado? Está muito desafinado. Aí o Roy pegou o violino e, o meu violino está desafinado. O Haydn falou, o quê? Então me dá o violino aqui. Pegou o violino e desafinou mais ainda o violino. Devolveu para ele e falou, agora toca afinado. Tá no Porque a ouvido, afinação né? é Mas essa importante. questão do uso das 4 oitavas, eu acho que também é para a gente conhecer, para poder usar quando for necessário, mas eu também acho que é uma questão de conhecimento, não só da mão esquerda aqui, mas também de posicionamento do violino, Com de, certeza. né? Aquilo que Porque você falou de. Aquele dia você falou o negócio de desestabilizar. Aliás, o que eu estou aprendendo com essas lives, um barato. Você falou o negócio da instabilidade. Nossa, aquilo abriu uma luz, aquilo foi uma luz para mim. Eu acho muito legal. Porque assim, eu sempre toquei com violino muito retão, assim. Então, essa Ah, quebra para mim sempre teve muito problema. Isso aqui já me deu ah, dor. Então, assim, então um pouco do ângulo aqui ajuda em 4 oitavas. Mas não só isso. Já tentasse, por exemplo, fazer cromático em 4 oitavas? É uma dor. não. Assim, nunca fiz cromática em 4 oitavas. Mas ele ensina uma leveza de toque que tu não pode apertar a corda totalmente para baixo. Obviamente, tu sabes Exatamente. disso. Mas é uma coisa que treina para a mão ficar leve. Para mim foi muito importante isso, quando deu esse clique aí, porque eu fiz muito 3 oitavas, muito 3 oitavas. Aí quando eu comecei a fazer 4 oitavas, me deu esse clique, assim, nossa, eu não posso realmente ficar apertando cada nota no cromático, Entendi. lá em cima, entendeu? E isso dá uma Aí, leveza que é muito legal. Então, muito enfim, legal. a gente foi para uma parte técnica, não tem nada a ver. Mas o Heintaub, O Ragtime também, a música de câmara é tudo, né? Então, o que era diferente quando eu cheguei em Israel? Quer dizer, na verdade, eu já tive aula, ele tinha um festival que chamava Hollandseck. É uma estação de trem reformada e tinha sempre festival de música lá. E foi aí que eu conheci o Pink, o Zuckerman e legal. o Ragtime, e toda essa turma, que tinha uma relação com a música tão mais natural do que aquele negócio de botar o violino e agora vou fazer martelê, e nananã, nananã, uma coisa tão, Uhum. né? E isso me fascinou. Essa coisa do oi, Carmen, sabe, da conversa e Claro que eram outros tempos, né? Sim. Onde a música também, quando a gente era jovem, a gente lia muita música em casa. Nossa, essa é uma. Por favor, pessoal, que vocês. Eu sei que a gente está de quarentena, mas ia ser muito legal sentar e ler uns quartetos, uns trios contigo, Betina. Um dia a gente vai ter que fazer isso. Eu sinto uma falta tremenda de sentar com gente que pensa assim e vamos ler, vamos ler. Vamos ver. Põe uma aguinha do lado, um cálice de água do lado e vamos ler. Isso. Então, uma sexta-noite e lê. Então, o pessoal que está assistindo aqui, leia o máximo possível de música Exato. com amigos. Não precisa nem se apresentar, só ler. Só ler, só ler. Não vai ter cachê,
Às vezes vai ter lanche, né? Músico só quer saber do lanche, do cachorro não vai ter. Talvez nunca vai um lanche, vai. Pelo lanche ele vai. Arruma ali um negócio, uma coisa legal. Betina, tu tens assim, tipo, uh, os top 10 música de câmara, top 10. Eu falo como se eu não falasse inglês, né? Os top 10 música de câmara que todo violinista deveria conhecer. Não digo tocar, mas assim que precisa escutar pelo menos uma vez na vida. Na tua opinião, o que tu acha, assim? Tu tem uma obra preferida? Vamos começar assim. Tu tem uma obra, assim, que, nossa, eu sou apaixonado por isso. Ou tu tem várias, ou são 10, ou são 20, ou são 30. Em geral, eu acho que é aquela que eu tô tocando no momento. Porque você tem que amar aquilo. Yeah. Mesmo se é uma coisa que não é mundialmente, mas você pode achar beleza naquilo. Então, não adianta, tem que amar aquilo que você está fazendo, senão não. Agora, a top 10, olha, eu acho que no repertório, obviamente, a integral dos quartetos de Beethoven, tem que conhecer, isso aí é. E todos, né? Na verdade, a Todos são gente maravilhosos. cresce. É. E são muito diferentes, né? Eles são. Os Opus 18 são. Começa muito clássico, vai para o romântico, Opus 59, porrada, aí Opus 74, 95 também, e aí vai para a filosofia e, na verdade, para o humor. É impressionante como tem muito humor Muito humor. nos últimos quartetos de Beethoven, né? Então, Sempre. enfim, a gente Eu estava sempre preparado. Oi? em todo quarteto, principalmente desses últimos, assim, 95, bom, todos têm alguma coisa, eu acho. Mas Sim. ele tinha isso na personalidade dele. Mas eu escuto a nona, quando começa aquela bandinha no para com um flautim tocando, que parece Nossa, aquilo vai uma banda da praça toda desafinada, assim. É, 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 é hilário, né? E ele sempre tem esse é, momento da mais alta filosofia e daqui a pouco uma coisa banal, assim, que dá vontade de rir. completamente. Né? Completamente, Não, é completamente. com Muito certeza. legal. E assim, Brahms. Pra ti, qual é a obra de Brahms, assim, de música de câmara, que tu fica assim, nossa, toda vez que eu vou tocar isso, eu fico doida. Bom, peraí. Ainda do Beethoven, o trio Arquiduque, eu acho que Ah, é meu predileto, assim, com certeza. Eu na vida sempre quis tocar um trio, quis tocar trio, nunca quis tocar quarteto. ah, Quarteto dá muito trabalho. Você tem três professores aí com quem você conversa todo dia, você tem aula, imagina com três professores todo dia. É muita disciplina ao mesmo tempo, que é muito legal, né? Mas trio Arquiduque eu acho incrível. Brahms, os quartetos são muito, muito truncados, assim, eles não, não, eu também acho. não acho assim que os quartetos são o melhor momento. Agora, qualquer outra coisa é incrível. O E é- quintetos, os sextetos, os quartetos com piano, os trios também, si menor, é para morrer, entendeu? Mas aquele quinteto, e eu lembro de vocês tocando lá em Poços, há uns anos atrás, aquele quinteto é maravilhoso. Aquilo ali, toda vez que eu escuto ou toco, é uma coisa assim, não, é uma peça para a vida inteira, tocar sempre, Não, porque é uma peça para a vida inteira, né? é uma riqueza Brahms, incrível. Vamos passar para riqueza. Schubert. Schubert. Schubert dá trabalho, hein? Schubert já é um pouco mais transparente, né? E, e muito longo, as obras boas são longas, não sei por quê. Menos o Mi bemol, que é mais curtinho, sabe? Aquele. Hum, etc. Esse daí é um dos quartetos de Schubert. Ah, Rosamunda também, o Lá menor, também é lindo. Tarari. Segundo violino. Maravilhoso. Ah, grande parte do segundo violino. Aí o primeiro violino toca a melodia.
mas a alma é o segundo violino. Aí você vai aprendendo, a parte dos outros é legal. Schubert, o quinteto, muito Cello. difícil, Com muito cello, né? difícil com dois cellos, é. Nossa, mas aquilo é Impressionante. maravilhoso, maravilhoso, incrível. Eu tô olhando o horário aqui, desculpa sair da Ah, tela. é? Que horas são? Não, não, a gente Eu não- pode terminar a hora, é que eu só não gosto, eu fico irritado quando o Instagram me corta. Eita. Ah, É, não gosto, mas aí eu corto o Instagram antes dele me cortar e a gente pode continuar outro depois. ó, danadinho você, esperto, hein? É, espertinho. Mas assim, é, é, que mais? Bom, Schubert é Ó, maravilhoso e difícil. Tudo é difícil de Schubert, né? Qualquer sonatina dele já é difícil, é um negócio assim incrível. e a E é, fantasia, você já tocou? É a tua cara, hein? Carmelo, a e é, fantasia é tua cara. e é assim, aquilo é maravilhoso. Você devia Maravilhoso, tocar isso maravilhoso. aí. Você Toquei devia tocar isso duas, aí. eu toquei duas vezes só. Sério? Eu não ouvi. Não, não, eu toquei aqui nos Estados Unidos com uma pianista que aprendeu e é dificílima a parte. Aí toda vez que eu falo com o pianista, vamos fazer. Eu perguntei até pro Gigla, e o Gigla é um monstro pianista, Claro, come o mas piano. ele Ah, assim, Carmen, vamos fazer outra coisa, porque é muito sério? difícil. Pô, só aquele início. Nossa, aquele é Loucura. complicadíssimo pro piano. Maravilhoso. O que mais? Que mais? Agora, De... então, A gente já falar passou de mais de 10 aqui, com certeza, mas alguma é, outra coisa que tem que ser assim, nossa, tem que saber isso, tem que conhecer, escutar. Tem uma fantasia para dois pianos de Schubert, que também é ai, que maravilhoso. aliás, podia passar isso para quarteto, hein? Dois pianos, já tem quatro vozes. Você Oh. tocou muita coisa do repertório de piano. Meu, Sonata 109 do Beethoven, a gente passou para. A gente não, o Matheus Bitondi passou para o quarteto. Que Uhum. prazer tocar o repertório das. Então, por exemplo, quando eu fui lá para a Alemanha, não, eu estudava, mas assim, eu estava mais interessada em ouvir canto, piano, big band, jazz, e eu só queria ouvir coisas, né? Então, e eu não ouvia as aulas de violino, porque todo mundo falava, tá desafinado, tá? Não, faz mais assim, mais assado. E os outros professores falavam de música, então eu vivia lá metida na aula de canto, por exemplo. Tive uma classe de canto incrível. Isso Uhum. é aula de piano, repertório deles. Então a música é um negócio tão grande, né? Tão aquilo que eu Quando ouvi eu falar. quero dar uma inspirada, eu vejo masterclass de voz no YouTube. Eu acho incrível, assim, como que eles emitem a voz, como é que eles fazem o vibrato, a questão da palavra. Eu fico Nossa, doido é com muito isso. completo. É muito completo, né? Exatamente. Pois é, mais alguma Então, coisa, Bettina, de música de câmara que eu acho que o pessoal tem que ter? eu tô pensando o seguinte, eu acho, Mozart. Mozart é o mais difícil, esse é porque assim, muitos quartetos jovens me perguntam, como é que você começa? Indica aí Isso. um Como repertório. é que, vamos dizer, um quarteto quer começar a tocar quarteto? Quais são as Tem que saber obras? uma escala. Tem que fazer uma escala. Fazer a escala. O Bettina, cello vai tocar antes de tocar só. a tua escala, tu me diz o que tu tem no meio aí, que eu tô muito curioso, tenho certeza que tem muita gente curiosa. Ah, isso aqui é um paninho, isso é coisa do Benuin. Isso é para evitar o barulho no meu ouvido também, às vezes não quero. Eu gosto muito enfim, o Menuhin que ensina isso aí. Você põe um lenço e não afeta o ponto de contato. Você abafa o som, Uhum. entendeu? É um lenço. Posso até fazer uma máscara agora. Pro Corona. O É Corona. um humor negro, mas você É. entendeu? Então eu ponho ele aqui, aí eu abafo o som. Betina, Então que instrumento que tu tocas? Porque o pessoal sempre me pergunta qual é o instrumento. é um Leandro Biziac. Ah, um Biziac. Que legal. Maravilhoso. É Ele nunca me... uma das duas cópias Guarnieri que ele fez na vida. Leandro Biziac. Muito, muito legal.
muito legal. Tá, e aí tava falando, desculpa que eu te parei. Aí tu põe o Mas paninho e ele abafa como se fosse uma surdina. como se fosse uma surdina, mas ele não vai alterar o ponto de contato. Quando Não, você e a põe uma afinação, surdina, né? Porque quando a gente coloca a surdina, a afinação é outra. As quintas são diferentes. exatamente. Tá vendo? Então eu peguei o pano e botei aqui dentro. O menu, coitado, a mulher dele acho que não gostava muito que ele estudava violino. A bailarina lá, aquela, sabe? Aquela bailarina. Sei. Aí, mas por outro lado, por que não? Cuidar dos vizinhos, com quem você convive, né? Aqui, ó, tá vendo? Aí enfiei aí, e aí também fica E dá uma legal. abafada legal? Ah, dá. Tira os harmônicos. Não é que tira os harmônicos, mas abafa legal. Sim, enfim. Uhum. Não tô. Mas Mas aí, aí, tá falando dos quartetos para iniciantes. Vai lá. sim, sentou, oi, tudo bem? Como você, geralmente o pessoal se conhece, vamos tocar uma escala. Então, por exemplo, eu sempre sugiro para eles começarem com um repertório mais romântico. Todo mundo acha, vou começar com Haydn, Mozart. Não, Haydn, Mozart é o que tem de mais difícil pela Pois. transparência, pela unidade. Só para você ter uma ideia, quando o Quarteto Alban fez a sua turnê de despedida, né? Porque eles já tinham, chega, já estava bom. Aí eles estavam ensaiando, no ensaio geral para o concerto de despedida, eles estavam discutindo se a colcheia era curta, se era longa, se era. Você imaginou? Ou seja, o grau de sofisticação, né? É muito grande. Então, Muito grande. Haydn, Mozart, É muito pum, exposto, muito simples, mas muito exposto, muito difícil. muito bom, muito É. difícil, né? Mas é Mozart, ao mesmo tempo, é uma satisfação incrível de tocar, conseguir tocar 40% que tá ali, tá bonitinho, direitinho, já Sim, dá o efeito. Mas é, é genial, é, né? Porque não é só a questão harmônica. Eu tinha dificuldade de entender isso. Até eu confesso que até meus 20 anos eu entendia muito pouco Mozart, porque eu era muito mas a gente não romântico. gosta. A gente não gosta de Mozart quando é jovem. Ele é muito previsível, a gente acha que ele é meio Só que quando tu babaca. escutas e tu tocas Mozart na vida real, com uma boa acústica, com gente boa tocando, Mozart dá um pulo que é outra música, é outra coisa. Nossa, a Então, hoje em dia, sutileza, né? para mim, tocar Mozart é o que há de melhor. Bach e Mozart, né? Os dois grandes. É. Incrível. Tá, fez a escala. E aí? Depois da Então, eu escala, tenho vai que para um explicar, mas repertório romântico. a escala, então então a gente vai tocar um repertório romântico, por exemplo, Opus 12 do Mendelssohn, Opus 13 do Mendelssohn, Dvorak americano, Anotem aí, Opus pessoal. 18. Anotem aí. Eu quero que o É. pessoal anote para mim. Depois me passa isso aí. Você dá nota depois? Depois eu dou nota. Aqui eu sou professor. Maravilha. E aí, então, por exemplo, vamos tocar uma música, sei lá, em sol maior, cello. Toca um sol, primeiro violino, viola, segundo violino, a terça e a viola. Então você tem. E aí a gente vai subir, só que em quatro vozes. Então a gente sobe lentamente para já ter um início. A base, Que legal. né? Então você tem essa tríade aí, o violino repete a nota do cello, e aí a gente sobe em sol maior e desce em sol maior. Aí a gente vai Uma fazer oitava, duas oitavas, duas oitavas, por exemplo, duas né? oitavas. Duas oitavas vai bem. E aí, articulações dinâmicas. Aí a gente já sente, então, eu quero fazer igual a ele. Ele está fazendo legal. Ela está fazendo também legal. Então a gente já pode fazer articulações diferentes, pode fazer tempos diferentes. Então, já criar uma espécie de unidade, entendeu? Então, Entendi. nessa escala que é porque a gente tem que tratar o quarteto como se fosse um instrumento, como o piano, né?
Claro, E aí claro. o repertório romântico, que não vai dar, todo mundo vai se esbaldar, só que você chega no ensaio para aprender a parte do outro. Sempre chegar com a sua parte já mais ou menos resolvida para poder escutar os outros. Tu não acha? Muitas vezes, quando você estuda muito a tua parte, você vai estar preocupado em tocar. Isso, na música de câmera, é pedir para morrer. Você vai estar fora. Você vai tocar Mas, lindamente, mas você não vai estar no grupo. não, mas eu entendo não vir com uma interpretação pronta. Mas eu, se eu tô lendo, eu não tô prestando atenção nos outros. Eu fico assim. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de já colocar o ouvido a escutar todo mundo se eu não sei, se eu não tenho uma ideia do que eu tô fazendo. Se eu tenho uma ideia, aí sim, aí eu escuto os outros. Mas assim, eu não faço uma interpretação ainda, pelo menos é isso que eu faço, assim, eu não faço uma interpretação. Tu acha isso errado? Entendi. Você se prepara as notas e tal. Eu dou uma lida, só para entender, assim, Tá, para não chegar a fazer começar, entendi. começar a fazer assim. Eu vou fazer assim, Sim, tá, entendeu? Só para dar uma lida. entendi. Não, entendi. Isso não tem problema. Agora, ouvir o outro é uma questão de hábito, já dizia Aristóteles. Entendeu? Ou seja, o hábito, e não é um ouvido seletivo, eu quero ouvir só um, só quero ouvir aquele, não. Ouvir quatro vozes ao mesmo tempo, isso dá trabalho. E Dá quanto trabalho. mais cedo você se acostumar a fazer isso, mais você vai tocar, mais o quarteto vai tocar. Eu vou desligar e ligar de novo a live e a gente já vai continuar. Sério? Já deu Sério, uma hora? já deu uma hora. Eu vou desligar e a gente E continua. Fiquem aí, aí você me pessoal. liga de novo, é isso? Eu fico Isso, aqui. tu entra e eu te chamo. Tá. Como Oi. assim? Onde que eu entro? Tu entra na minha live de novo, como tu Tá, fizeste antes. pronto. Tá Até. legal. Até. Estamos aqui de volta, então, para continuar o. Ih, tá difícil aqui de entrar. Estamos de volta para continuar falando com a Betina, que tava um papo maravilhoso. Betina, volta aqui que eu quero. Sobre isso eu tenho uma coisa muito legal para falar. Nossa, o pessoal tá voltando em massa. Valeu aí, pessoal. Vamos ver se a Betina entra. Betina, dá um alôzinho quando tu entrar, porque aí tu não entra no bolo. Faz um. Ah, Betina é maravilhosa. Betina é. Aí, voltou. Betina esteve com a gente falando sobre como escutar. Isso, tá. Entra aí. Ei! Mas Ei, então, mas então, eu acho, por exemplo, isso uma dificuldade até quando eu comecei a estudar as sonatas e partitas de Bach. Eu, no início, por muito tempo, não escutava quatro vozes, três vozes, duas vozes. Eu tocava acordes. Acorde, 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 acorde. Depois de muito tempo que eu comecei a escutar vozes. Ah, escutar vozes. Mas escutar realmente assim, que essa voz faz isso, essa voz faz isso. Isso é de uma dificuldade incrível para um violinista, porque eu vejo, tem vídeos no YouTube do Glenn Gould estudando, coloquem aí Glenn Gould estudando Bach. E ele fica tocando e cantando as vozes internas, tentando canta, entender. E fica gemendo. isso é muito difícil da gente escutar, de ter esse ouvido polifônico. Eu acho que quarteto é uma super via para desenvolver isso. Eu acho fantástico. Com certeza, com certeza. E você sabe que é uma. Não deu nem tempo da gente falar sobre música brasileira, que eu acho que é o que nos define, é o que a gente tem que realmente se identificar e tocar bem, ter boas influências, né, de música brasileira. Mas eu só estou puxando esse assunto por causa do grande. A gente costuma tocar nosso repertório para o grande mestre Proveta. Uhum. Proveta, bota aí, Proveta. O pai do Proveta. Então a gente toca para ele e ele não reconhece quando a gente toca, porque está muito alemão, muito quadrado, muito.
soando, mas isso é Mozart? Não, entendeu? Então a gente toca Lacerda, Guarnieri, Mignoni, a gente toca todo esse repertório para ele. Então, o pai dele, que era um acordeonista, pedreiro, tocava acordeon nas horas vagas, um baita do músico. Ele fala uma frase que eu acho que resume tudo isso, o seu Geraldo. Ele falava: em música, a gente não faz aquilo que quer, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Entendeu? Então, você tocar, na verdade, você tem que tocar aquilo que está faltando, né? Você se prepara, mas você vai ter que tocar aquilo que faz falta para a coisa ficar bonita, né? Isso aí é para parar para pensar mesmo, porque É um mote, assim, eu me inspiro demais nele. O Proveta, ele, aquilo que você falou, não, não pode se anular, mas o Proveta, que também é um compositor, ele vai olhar e vai, eu vou querer, eu vou olhar para você, Carmelo, e vou tentar fazer aquele vibrato, você entendeu? Ou seja, a outra pessoa te inspira a fazer algumas coisas, com certeza. né? Não, essa abertura é super importante, né? Mas eu acho que tem uma, eu acho que tem um equilíbrio saudável em que o indivíduo traz algo para a mesa, que é a sua própria cor. Sim, E eu acho isso bonito quando isso você acontece. é a cor, Você tem uma cor como personalidade, como violinista, como instrumentista, e você traz aquilo e aí abraça o resto e o resto funciona. Eu acho isso o mais lindo. Eu isso gosto, eu acho, por exemplo, um bom espala de uma orquestra faz isso. Não é aquele que vai lá e pá, toca, vem tocar do jeito que eu toco. Eu vou liderar. Não é aquele que consegue abraçar. E um bom regente também. É aquele que sabe tirar proveito disso, ele é. vai aproveitar aquilo que tem nas suas mãos e vai É. colocar sua personalidade, mas ao mesmo tempo meio que agrupar os elementos, né? É um negócio meio, um papo meio filosófico, assim, mas É. o que a gente faz é filosófico, né? O que é isso É. aqui? O que é o Não é. significado de um som? Já parou a pensar o significado de um som? O significado de uma terça, um significado de uma quarta, de uma dominante? Tá cheio de significado, mas a gente não consegue segurar assim na mão, né? É uma coisa meio que a gente atribui intenções e, enfim. Aí a gente vai para um outro lado. Mas é muito legal. Quando é que a Muito gente legal. vai trazer o Marcelo para o Instagram? Ué, ué, é só chamar. Mas ele É não está só no chamar. Instagram. Ah, mas ele pode. Ah, bom, ele não tá no Instagram. É, mas ele tem que fazer o Instagram. Não, Ele ele fizer o tem o. Instagram, eu Tá, comprometo aqui a fazer uma live com ele. Não, a gente pode fazer pela tua também, mas tá. eu Ele queria tem que botar fazer a ele dele. aqui. Tá? Eita, ele saiu agora, mas. Não, você sabe o que falar, tava nervosa pra caramba. Não, Não, super bem. Gente, vamos abrir um pouquinho para perguntas agora. Eu gosto de fazer um pouquinho tem pergunta. de perguntas para a gente desenvolver mais alguma coisa aqui. Alguém tem alguma pergunta legal? Vocês estão gostando da live? Eu acho que estão gostando. A gente estava com vários coraçõezinhos aí. Vários coraçõezinhos na carinha também ali, o pessoal tá botando. É sempre um papo inspirador falar com a Betina, que a Betina é uma pessoa inspiradora, uma pessoa super musical. Qual é a essência da música? Alguém perguntou. Nossa. Ai, que difícil, hein? Essa pegou, né? Nossa, qual é a essência da música? Meu Deus. É muito difícil, né? Muito difícil. Essa aí tem que esperar um Essa pouquinho aí mais é tarde, um uma. pouquinho mais tarde. É, Deixa é. o Ivan está perguntando como o Taube abordava a produção sonora. Ah, isso aí era sensacional. É. O Taube partia do princípio que você também, você tem que conhecer os limites, né? Então, ele forçava você, ele procurava
ele falava que o violino te oferece um som ideal. Ou seja, você trabalha com o som que o violino te oferece. E o que acaba acontecendo? O violino te oferece um som, na medida quando a gente coloca um dedo preso, ele já não vai ter o mesmo harmônico. Esse aqui vai soar bem, esse já vai estar. Depois. Entendeu? Então, o que o Tal falava, enfim, é uma aula de som era incrível. Era igualar todas as notas ao som dessa corda solta. De criar o máximo de harmônicos possível. Exatamente. E como você faz isso, aí ele centrava o som, ele falava que o som tem um centro, ou seja, o som, se você cortar um feixe de som no meio, você vai ver que dentro tem um centro. E esse centro, você tem que saber manter esse centro e ao mesmo tempo chamar os harmônicos. Uau, mas ele dava era uma coisa filosófica ou ele dava algum exercício específico para encontrar? Exercício de 2 escalas, uma corda só. Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer agora porque o pessoal vai sair voando, assim. Claro. É muito feio, porque que esse som basicamente soe igual a lá embaixo. Então, eram escalas de 2 oitavas numa corda só e arpejos de 2 oitavas numa corda só. Tipo, seguindo o flash, só que tudo com uma oitava a mais. Sim, como flash, só com uma oitava a mais. Uma Legal. oitava a mais. Uau. E em cada corda? Em todas as cordas. Ré, corda... Em todas as cordas, Maravilha. Então, vamos abrir para uma outra pergunta aqui. Como e quando começou no Quarteto da Cidade? Eu fiz concurso para entrar lá. O concurso para entrar no quarteto é um período de ensaios e concertos, né? Então, eu fiz 2 meses, uma outra pessoa fez 2 meses, outra pessoa fez 2 meses. Então, esse foi meu concurso. Então, eles me chamaram, eles me conheciam, mas eu toquei uma peça para uma banca. Me lembro, Tibiriçá estava na banca. Aí, toquei a Sonata de Enesco, aquela... Tá, uma sonata Opus 25. Eu adorava aquela sonata. Número 3. Não, saiu tudo cagado agora. Desculpa. Não, mas aí eu toquei isso, e aí eu fiz 2 meses de teste, porque as pessoas, né, no quarteto, você tem que saber como a pessoa reage e como o nível de crítica é muito grande. Então, você tem que lidar com essa crítica de forma muito objetiva e não pessoal. Então foi assim que eu entrei no quarteto. Isso é super importante, assim, de tu estar sempre apegada à música e não ao teu ego, assim, tipo, não, vamos conversar sobre... Se tiver que discutir, vamos discutir a música, não porque eu quero, porque o outro quer. Viu? Isso é fácil de falar, difícil de fazer. Eu sei. Como é o cenário de possibilidades para a música de câmara no Brasil? Até onde eu sei, o quarteto de vocês é o único quarteto estável, assim, que tem um salário mesmo, que toca no Brasil. No Brasil, eu acho que tem agora em Barueri, fizeram um. Eu sempre falo para meus alunos, forma um quarteto da cidade da onde você vem, entendeu? Isso é uma exceção até no mundo. O Arnold Starr veio aqui com o Quarteto Guarneri, ele falou: o quê? Vocês ganham salário para tocar quarteto? Opa, tem lugar aí, deixa que eu. Tem lugar para mim? Falei, você entendeu? Ou seja, isso é uma exceção. Em geral, quartetos têm que dar muita aula para sobreviver e tocar concertos. Viajar muito, tocar, né? Então, vamos abrir para outra aqui.
É, vamos ver. Vamos ver aqui que tem algo. Vou buscar aqui para trás. Ah, As técnicas de ensaio primordiais, quais são? Quais são as técnicas é, de ensaio para um quarteto, para um trio? Assim, o que tu acha que é um processo mesmo? Tu mais ou menos já falaste aqui, mas de repente fazendo é, um resumão, vamos dizer assim. olha, é, tem que ter muita disciplina para justamente ouvir o outro. Então, e para mudar muito, tem que ser muito flexível e, e conseguir fazer uma outra proposta. Então, sei lá, posso fazer essa nota assim, mas eu quero uma nota curta, com arco inteiro. Não, o som tem que existir uma procura pela unidade do som. Isso tem que ficar igual para todo mundo. Cada um toca de um jeito, por exemplo, arcadas, Morte à Donzela, tem gente que faz. Ou seja, existem vários jeitos. Quando o Quarteto Amadeus tocava essa peça, cada um fazia uma arcada. Porque eles sabiam, a arcada não necessariamente vai criar a unidade. O som, sim. O som, a articulação também, né? Tem que ter uma unidade de Também. articulação, mas de som é super importante. Exatamente. Legal. Vamos abrir para mais aqui. Eu estou desligando, pessoal, porque senão. Olha só, o Luciano Pontes, querido Luciano Pontes, lá de Goiânia. Prezada professora Betina, é um prazer te ouvir aqui nesta live. Nos fale um pouco a respeito das principais diferenças e desafios de tocar primeiro e segundo violino em quarteto de cordas. Uau! Essa pergunta é incrivelmente boa. Eu, nesse quarteto da cidade, durante 8 anos, eu toquei segundo violino. E Uhum. todo o resto, eu toquei. E aí a gente procurou um primeiro violino quando a Maria Vishnia saiu, a grande Maria Vishnia, sensacional, violinista Tu acha uruguaia. que a gente consegue trazer a Maria Vishner para cá, fazer uma entrevista com ela? Nossa, não sei, teria que falar com ela. Nossa, eu tô super. Eu tenho uma. Seria. Ia ser demais. Eu tô tentando Nossa, trazer, o pessoal fica me perguntando, já vai trazer a Fukuda, tinha. vai trazer A o gente fulano. se Eu, organiza. eu tô tentando, gente, mas o pessoal não tá vindo pro Instagram. O Instagram eu acho que é uma coisa um pouco nova demais, sei lá o que que é, mas o pessoal não tá acostumado com a plataforma ainda. Então, mas se eu puder trazer a Maria Vichy, nossa, Nossa, isso ia ia ser ser incrível. demais. Demais. Fala Mas com a desculpa. placa, com a Maria Emília. Ah, a Nossa, placa e isso. a placa está em bastante contato com a Maria. Vou falar com a placa. Ela tá aqui, eu Cada acho. história, cada história. Mas e aí? Tu tocaste de 8 anos como segundo violino para ela, Então, de primeiro. tocava segundo violino e não foi o meu melhor momento, assim. Hum, Hoje até perguntava para o Marcelo, mas por que eu tocava tão mal o segundo violino? Porque é uma arte tocar segundo violino. hum. Você tem que tocar violino pra caramba, mas ao mesmo tempo ter uma inteligência de conduzir acompanhamentos, bases, aquela coisa do equilíbrio. É muito o segundo violino que faz. E às vezes trazer uma frase incrível no segundo violino. Para mim, particularmente, foi um alívio o dia que eu saí da cadeira do primeiro e fui para a cadeira, saí da cadeira do segundo, fui para a cadeira do primeiro. Uhum. Claro que aí eu tive que estudar muito mais, tive que estudar, né, repertório, enfim, é muito mais exposto o primeiro violino. É exposto. Ao mesmo tempo, me deu uma aliviada na cabeça, né? Eu acho que eu não tenho a inteligência para ser Eu me segundo sinto, violino. eu também, assim, de vez em quando eu toco quartetos, e aí quando eu toco segundo violino, eu Eu sou sou, meio burra para isso. eu fico muito, eu tenho que estar muito mais atento com o segundo violino do que primeiro. O segundo violino eu tenho que estar assim,
Eu tô aqui, eu tô ali, eu tô aqui, eu tô aqui. Tu tá no meio de campo, tu não tá nem atacando, nem defendendo, tu tá fazendo os dois, entendeu? É difícil pra caramba. Eu, com todo o meu conhecimento futebolístico, que não existe. Legal, legal. Vamos ver se tem mais aqui alguma. Natália, deve ser. Qual sua principal inspiração? Olha, eu acho que hoje em dia eu gosto muito de pensar para frente, né? Então, hoje em dia, quem me inspira muito é o Ilya Grigolds, é a Patrícia Kopatinskaya, é gente que toca pra caramba, mas que tem um estímulo musical tão grande que não estão preocupados em repetir o que já foi. E eles estão, claro que eles compõem também. Ilha Gringo compõe um monte de coisa difícil que acho que só ele consegue tocar. Uhum. Mas você conhece a gravação dos Caprichos de Paganini com ele? Não escutei ainda. Eu sei que tu Guardou. postaste e eu tô louco para escutar isso aí. Você tem que ouvir. É uma coisa incrível. Parece que você nunca ouviu essa música. Então, o Paganini é muito difícil por várias razões. Agora, fazer com a música o que ele faz é um negócio completamente diferente. Eu sempre Então, achei isso. Tipo, tocar Paganini foi uma coisa que eu sempre acabei fazendo na minha vida, estudando. Porém, alcançar um nível artístico nos caprichos é uma coisa que, para mim, são poucas pessoas que conseguem. E para mim, ainda é uma aspiração de conseguir fazer sim, um capricho você já toca musicalmente. todos eles e super bem. Eu me lembro, eu também estudei, enfim, é uma. Agora, o aspecto musical é do compositor, você ouve coisas que você nunca ouviu. Você não vai acreditar o que é isso. Ou Um- seja, o que eu estou falando, eu não estou apenas falando bem, mas para mim o estímulo são essas pessoas que estão achando alguma coisa nova. Tu É, não achas que o Henrique, Augustin Haderich também está nessa categoria? sim, ele é um apaixonado do violino. Eu gosto muito. Ele é muito uma graça, um doce, mas para mim não é assim exatamente um estímulo como musical como é o Onofre, como é o Giovanni Antonini. Já ouviu ele regendo? Giovanni Antonini. Giovanni? Ele está regendo agora a Filarmônica de Berlim. Ele criou aquele Giardino Harmônico, Ah, sim, o Giardino Harmônico, sim. grupo, e ele saiu desse grupo, ou seja, eles estudaram ali o barroco e hoje em dia ele rege até Sinfonia de Brahms. Ou Uhum. seja, para mim o estímulo é o Gardner. É essa gente que consegue um resultado musical dentro das nossas. Porque hoje em dia a gente está lascado, a gente tem tanta influência e tanta decisão para fazer. Por isso que é importante a gente achar a nossa cara, a nossa cor, tua cor, minha cor. Eu acho, a minha opinião, assim, quando eu estava estudando, eu vim muito daquela escola Dorothy DeLay, Galamian, Juilliard, e todos os solistas e os artistas eram bem dentro daquele quadradinho, né? Então, se tu não entrava dentro daquele quadradinho, tu era assim, não é tão bom. E depois de um tempo, aquilo se desmanchou. Hoje em dia, eu acho que a gente tem solistas e músicos, em geral, muito mais interessantes do que há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu acho. É verdade, é Foi uma verdade. geração ali que meio que quis esquematizar as coisas, né? E Sim. deixar tudo dentro de uma maneira assim pedagógica, mas de uma maneira sistemática. E eu acho que foi um momento mais feio da música erudita para mim. Porque o que tinha antes era incrível. Aqueles grandes violinistas do passado eram incríveis. Sim. Zuckerman Perlman nessa fase, imagina. E hoje em Mas dia. hoje. Ah, E hoje em dia acho que volta um pouco essa coisa do. Eu escuto pessoas como o Gringos, como o Hadrich, como a Kopatinskaya, como até Janine Jansen também, assim, que tem uma nossa, sonoridade, que tem uma interpretação, que arrisca, faz da sua maneira, e para mim me convence muito mais e os interessante. pianistas, né? Pletniev, Radulupo, ou Não, seja,
E os cellistas, tu vê as competições internacionais, cada É. cellista que tu fica assim, não, é um músico maravilhoso, completo, mas mais que, e às vezes mais do que os violinistas, eu acho. Mais completo. Os violinistas ainda Sim, estão muito tradicionalistas, assim, ainda. é, O cello vai, tem cada é, cellista é impressionante. E verdade. pianista nem se fala. Pianista é coisa de Nossa, louco, né? essa é a inspiração, entendeu? E É. esses caras, além de tocar incrível, eles, assim, qual seria o estímulo para um cara como o Gringotts continuar? Ele, aos 4, ele já sabia, aos 9, ele sabia que ele era um prodígio. Qual era o estímulo para ele? Não era tocar pela enésima vez, não, para ele a música é o estímulo. E aí eu pego a palavra pesquisa que rolou ontem na live do Rudá, que eu achei que ele falou tudo, que a pesquisa é essa inquietude, sabe? Se ouvir gente, Curiosidade. curiosidade. É isso que leva. Eu É, acho que isso é é tão verdade. valeu, isso é incrível. É. Gente, vamos terminar por aqui, porque eu não gosto de fazer Vamos, lives muito compridas, mas eu adoraria ficar por mim, a gente fica conversando, mas bora depois lá. o pessoal fica desestimulado para ficar É, vendo 2, 3 horas de lives. Eu acho, pelo menos. Gente, deixa eu abrir aqui de novo para os comentários. Muito obrigado, Betina. Foi valeu, incrível. Só, valeu, só, Carmelo. só faltou a gente sentar mesmo à mesa, comer e beber alguma coisa. O resto tudo rolou aqui. E muito Não, e obrigado. obrigada. Obrigada que você está fazendo aí essas lives nesse momento tão profundamente difícil, né? Que a gente acha que a gente não é essencial, né? A gente não é trabalhador essencial. E você está conseguindo manter essa chama assim, pô, sabe? Me arrumei, me preparei para arrumei, mas enfim, sabe? É um negócio tão importante que você está fazendo. Pois é. Então a gente tem que te agradecer. Não, Sensacional. eu tô fazendo, eu vou dizer, é bem egoísta, é para minha sanidade mental que eu tô fazendo Olha, isso, porque olha. eu tô sempre a gente está viajando, a gente toca, a gente vê pessoas e de repente a gente se vê confinado na nossa casa com as nossas coisas. Então, assim, eu acho que tem um aspecto bom disso. Eu Sim, tô relendo coisas, tô vendo coisas diferentes, tô revendo a minha própria rotina. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta de conversar, trocar ideia, tocar. Não estou tocando muito, eu queria fazer um recital live aqui um dia, vai, quando eu estiver vai. melhorzinha, tá? Tem que melhorar, tem que melhorar. Opa, opa, E, bora. e então, assim, e é muito legal ver que está todo mundo no mesmo barco e é legal É, conversar. Eu gosto de conversar. Então, é isso aí. Muito obrigado, Betina. Muito obrigado valeu. para todo mundo que está aí. Obrigada. Amanhã temos Beijo, tchau, Amanhã Carmelo. Muito temos, obrigada. que agradeço. Amanhã temos Karine Oliveira falando sobre neuropedagogia, neurociência e estudo de violino. Ela que é uma especialista nessa área e é uma amiga minha e ela é violinista também da Que Sinfônica legal. de Minas Gerais e, e é muito interessante, assim, Vou assistir. é Nossa, muito vou legal, é assistir. muito legal. Assiste porque é uma maneira diferente de pensar assim, como que eu vou aplicar todas essas minhas ideias aqui, né? Que E legal. como que eu vou programar e como que eu vou programar o meu crescimento e a gente vai falar também um pouco sobre ansiedade de palco, que às vezes é uma coisa que as Entendi. pessoas sofrem, Oh, porque fica aquela coisa de querer tocar perfeito e, enfim, a gente vai conversar sobre isso amanhã. Muito que obrigado por legal. todo mundo. Betina, boa noite. Manda um abração pro Marcelo. Valeu, valeu. Beijo, Um tchau. beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Como é que sai agora? Só sair. Tchau.